Olá, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Espero que esteja tudo bem com vocês e vamos trabalhar um pouquinho de acupuntura para variar. E aí você que quer trabalhar algumas dores de uma forma fácil, tranquila e sem saber nada de acupuntura, vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, a gente trabalha com acupuntura, tem, toda aquela fundamentação, todas as teorias, todos os conceitos, mas também existe alguns princípios, algumas formas de ver o corpo que tenham uma relação com a medicina chinesa, claro, mas não é exclusivo, é simples, basta olhar e ver. A gente não precisa estudar acupuntura, trabalhar ou saber acupuntura para poder aliviar algumas condições, algumas dores simples, ou até algo que pode ser mais complexo, mas trazer um alívio, trazer um benefício simplesmente massageando algumas partes do corpo. Então você não precisa saber enfiar agulha, você não precisa ter equipamentos, basta você massagear o local. Então, vamos dar uma olhada em algumas relações de corpo, observando estrutura, simplesmente a estrutura do corpo. Então, por exemplo, observem essa imagem onde eu trago aqui a correspondência, entre membros superiores, membros inferiores e o próprio corpo, o torso, a parte interna, a parte do tronco, do abdômen. Pensa uma relação simples, É muito comum as dores de joelho ou as dores de cotovelo. E aí, não de inveja, tá, gente? Dor de cotovelo mesmo, estrutural. E aí, como posso observar qual a relação entre essas duas estruturas? Se nós observamos, tanto o membro superior quanto o membro inferior, nós temos ali as mesmas segmentações, as mesmas partes em termos, Temos os dedos das mãos e os dedos dos pés. O pé e a mão, o tornozelo e o punho, o antebraço e a perna, o cotovelo e o joelho, a coxa, o braço, o quadril ou a articulação coxofemoral com os ombros. Então eu posso olhar somente essas estruturas. Se a minha dor está lá no joelho, lá embaixo, eu venho para o cotovelo. E aí imagine, por exemplo, que essa dor é na parte medial, na parte interna da perna. Eu vou procurar na parte medial, na parte interna do cotovelo. Ah, não, a minha dor é na frente. E aí entra a brincadeira muito curiosa de que a gente vai ter que começar a perceber pelo menos a relação entre yin e yang das partes do corpo. Então, comentei, se a parte interna do meu joelho, medial do meu joelho está doendo, provavelmente eu vou achar um ponto de correspondência na parte medial, na parte interna do meu antebraço, do meu cotovelo. Caso isso seja na frente, eu posso realmente procurar também na parte interna, na parte yin. Mas aí entra uma curiosidade, porque na perna essa segmentação entre yin e yang acaba tendo uma visão diferenciada do nosso braço, do nosso membro superior. Porque o nosso braço, nosso membro superior, nós vemos ele em lateral. E aí, gente, para que possamos observar então a relação entre os membros, entre o membro superior e o membro inferior, a gente vai fazer uma segmentação, uma divisão na metade desse caminho, olhando de frente. Então, se a gente tem os braços postados, numa posição ali de sentido, por exemplo, com os braços ao lado do corpo, com a mão reta, grudada ali, encostada na coxa, nós vamos ter exatamente a divisão do braço yin e yang. A parte medial, a parte interna, a parte da palma da mão, a face da palma da mão, como yin, e a parte do dorso da mão, a parte que vai estar para fora, como yang. E aí na perna nós vamos fazer a mesma divisão. Dividimos a perna ao meio, e aí o joelho também, E aí o que está para o lado de fora, o que está para fora dessa metade, é a parte yang, e o que está para dentro, interno medial, é a parte yin. Então eu posso procurar na estrutura oposta, mas olhando, é uma parte específica da minha perna. Por exemplo, bem no meio da canela. Bem no meio da canela eu vou estar praticamente no meio do braço. Então eu vou observando somente a estrutura do corpo e correlacionando. E aí, por um acaso, puxando um pouco dos tratamentos de acupuntura, a gente costuma fazer para tratamentos de hemorroida, tratamentos anais, estímulos na cabeça. Então eu tenho também esse inverso.
Ah, então é possível eu trabalhar a dor da minha lombar massageando ali perto do umbigo? É possível. Se você encontrar um ponto onde você massageia e aquilo é desconfortável, provavelmente ao massageá-lo, você vai começar a sentir o alívio da estrutura oposta, porque você está liberando a circulação do Qi, né, dentro da relação Yin e Yang. Eu estimulo o Yin, surte efeito no Yang. Eu estimulo o Yang, surte efeito no Yin, porque está tudo integrado, né? A parte interna do nosso corpo não é separada da externa diretamente, né? Elas têm ali as divisões para não ter o contato, não ter exposição, mas é um corpo só, né? Então, quando eu olho essas estruturas, eu posso correlacioná-las. Eu posso olhar para o braço, para a mão, para o dedo, e aí ir para a estrutura oposta a trabalhar com isso. Então, simples, fácil, prático. Meu punho está doendo, eu vou buscar um local semelhante lá no tornozelo. O meu pé está doendo, eu busco um local semelhante na mão. E aí, então eu busco esse tratamento pelos opostos, né? Se a minha mão dói, eu busco um local correspondente no pé para fazer o tratamento. Se o meu ombro dói, eu busco um local ali na articulação do quadril correspondente também, né? Na região. E aí a gente vai fazer uma separação simples, como eu comentei, entre parte Yin e parte Yang. E aí, gente, a partir disso já dá para estimular. Busco a estrutura oposta, e aí pode ser no mesmo lado ou do lado oposto. Recomendo, inclusive, que use do lado oposto, né? Então, se o meu braço esquerdo está doendo, eu vou trabalhar no pé direito ou na perna direita. Se a minha mão do lado esquerdo está doendo, eu vou trabalhar no pé direito. E é assim, oposto, né? Sempre pelos opostos. Então, mas aí... falei que dá para trabalhar sem saber acupuntura, mostrei e realmente pode usar, garanto, vai buscar, vai encontrar um local que vai aliviar essa condição. E aí, qual é a condição que se apresenta? O corpo vai conseguir liberar, não vai conseguir liberar? Da onde está vindo isso daí? Lembra? Falo muito, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. E aí, quando a gente sabe um pouquinho mais de acupuntura, a gente pode realmente entrar nesse diagnóstico, mesmo de uma forma simples, e buscar uma correlação dessas estruturas em termos de canais, em termos de pares de canais, né? Acoplados, unitários. E aí, gente, como é possível que isso aconteça, né? Eu ir lá numa parte do corpo, massagear, e isso vai resolver, né? A acupuntura ou com um estímulo elétrico, ou com um estímulo de agulha, ou com alguma coisa mais massagem? Pois é, por que isso funciona, né? O porquê que a agulha funciona um pouco mais com uma potência maior e o porquê que a própria massagem, uma simples massagem, pode estimular. A teoria de canais que eu deixei aqui do lado para vocês irem vendo, ela representa essa comunicação do corpo. Então, desde a pele, desde a parte mais superficial, ela se integra até a parte interna, até os órgãos internos. Então, por mais que a gente tenha vários canais, vários trajetos, vários locais, eles têm uma correlação olhando a acupuntura. E aí a gente entra um pouco mais na acupuntura para compreender isso daí. Então, se você quer saber um pouco mais de como faço para integrar, observar a parte mais relacionada, né, à estrutura dos canais, dos meridianos, das fisiologias, vem e vamos continuar esse papo.